A jornada de Barack Obama de um menino sem pai ao arquiteto de um império pessoal. Poucos imaginariam que o verdadeiro legado de Barack Obama não se encontra apenas em seus discursos históricos ou conquistas políticas, mas no discreto, porém imponente império que ele construiu após deixar a Casa Branca. À primeira vista, ele foi o 44º presidente dos Estados Unidos, o primeiro afro-americano a alcançar o cargo mais poderoso do planeta. Mas por trás desse título, há uma história ainda mais cativante, uma trajetória que começa com o abandono, se alimenta da luta e culmina com uma reinvenção que poucos líderes conseguiram realizar sem perder a alma. Porque, embora seu salário presidencial fosse respeitável, o que ele fez desde então revela uma mente financeira tão afiada quanto sua oratória. Hoje, Barack Obama vive cercado por propriedades majestosas, contratos editoriais milionários e projetos estratégicos que o colocam não apenas no Olimpo da política, mas na elite silenciosa dos novos magnatas globais. Mas, para entender seu presente, é preciso voltar ao início, um início marcado pela incerteza e pela resiliência. Barack Hussein Obama Jr. nasceu em 4 de agosto de 1961 no Queens Medical Center, em Honolulu, Havaí. Sua história não começou em salões de poder nem em auditórios da Ivy League, mas em um relacionamento improvável entre um estudante queniano e uma jovem do coração da América. Seus pais, Barack Obama Sr. e Ann Dunham, se conheceram durante um curso de russo na Universidade do Havaí. Mas aquele amor, como tantos outros, se desfez rapidamente. Quando Obama ainda era apenas uma criança, seu pai voltou para a África e, anos depois, morreu em um trágico acidente de carro. Sua ausência não foi apenas física, foi uma ferida que moldou silenciosamente o caráter de um jovem destinado a fazer história. Sua mãe refez a vida com um homem indonésio e Barack se mudou com eles para Jacarta aos 6 anos de idade. De um paraíso tropical, passou para uma cidade vibrante e caótica do Sudeste Asiático. Ali, em meio a línguas estranhas, costumes novos e realidades duras, começou a germinar sua visão global. Em suas próprias palavras, fui criado como uma criança branca e também como uma criança negra. Esse olhar duplo, entre o próprio e o alheio, o marcou profundamente, concedendo-lhe uma empatia e uma perspectiva que mais tarde se tornariam sua arma mais poderosa. Apesar de todos os obstáculos, Barack Obama nunca perdeu de vista seu caminho acadêmico. Após se formar no ensino médio em 1979, ingressou no Occidental College, em Los Angeles. Depois, transferiu-se para a Universidade Columbia, em Nova York, onde se especializou em relações internacionais. Formou-se em 1983 e trabalhou brevemente na Business International Corporation e no New York Public Interest Research Group. No entanto, o ponto de virada chegou em 1985, em Chicago. Lá, tornou-se diretor do Developing Communities Project, uma organização com raízes religiosas. Em apenas 3 anos, triplicou seu orçamento e liderou programas comunitários que impactaram diretamente bairros carentes, como Altgeld Gardens. Também colaborou com o Instituto Gamaliel, especializado em organização comunitária. Era evidente, Obama não buscava poder, mas propósito. Essa paixão o levou, em 1988, a ingressar na Faculdade de Direito de Harvard. Lá, rompeu barreiras ao se tornar o primeiro afro-americano a presidir a Harvard Law Review. Foi durante um estágio no prestigiado escritório Sidley e Austin que conheceu Michelle Robinson, a mulher que se tornaria sua companheira de vida e de história. Graduado com honras summa cum laude, começou a lecionar Direito Constitucional na Universidade de Chicago, atividade que manteve por mais de uma década. Paralelamente, mergulhou em fundações e conselhos, arrecadando fundos, promovendo reformas e lutando contra a desigualdade nas sombras do sistema.
Esse ativismo jurídico e comunitário o impulsionou ao Senado Estadual de Illinois em 1996. Uma década depois, desafiaria todas as probabilidades ao anunciar sua candidatura à presidência em 2007. O resto, como dizem, é história. Venceu Hillary Clinton nas primárias e John McCain nas eleições. Mas o que ele fez desde que deixou o poder merece um capítulo à parte. De mansões à beira-mar em Martha's Vineyard, a documentários na Netflix, passando por memórias que venderam milhões e discursos que lotam estádios, Barack Obama demonstrou que o verdadeiro poder nem sempre precisa de um salão oval. Sua fortuna não é exibida com extravagância, mas está lá, construída com estratégia, visão e um nome que inspira respeito no mundo inteiro. O império pós-presidencial de Obama não apenas o transformou em um símbolo global, mas também em um exemplo vivo de como a liderança, quando nasce da autenticidade, pode transcender o cargo. Hoje, Barack Obama não é apenas uma figura histórica, é uma força silenciosa que continua moldando o mundo, tijolo por tijolo, sem discursos, mas com impacto. Barack Obama, o arquiteto silencioso da própria fortuna. Antes de se tornar uma figura icônica da liderança global, Barack Obama era simplesmente um senador estadual com um salário modesto e uma visão de longo prazo. Ele ganhava cerca de $80 mil por ano representando o estado de Illinois. Uma quantia suficiente para muitos, mas insuficiente para alguém que sonhava em proteger o futuro de sua família e construir algo que durasse além dos ciclos políticos. Foi ali, na primeira década do século XXI, que o homem que um dia lideraria o país mais poderoso do mundo começou a desenhar seu império, em silêncio. Ele não era um político comum. Enquanto outros confiavam na inércia dos cargos públicos, Obama combinava a estratégia com pragmatismo. Aceitou um cargo como professor de Direito Constitucional na Universidade de Chicago. Essa função lhe rendia $32 mil extras por ano. Somado ao seu salário de senador, não o tornava rico, mas permitia estabelecer as bases de uma economia pessoal sólida. Embora o valor pareça pequeno, o importante não era o montante, mas a mentalidade. Obama já pensava como um investidor. Analisava, projetava, agia. Um de seus movimentos mais reveladores foi investir entre $100 mil e $200 mil no fundo Vanguard Wellington, uma aposta segura que demonstrava maturidade financeira. Para Obama, o dinheiro nunca foi um fim em si mesmo, mas uma ferramenta. Desde cedo, ele entendeu que o verdadeiro poder não está em quanto se ganha, mas em como se faz crescer o que se tem. E à medida que sua carreira política avançava, sua fortuna também crescia. Mas não graças ao Senado, nem às aulas. O grande salto financeiro veio do mundo editorial. Em 2005, ele assinou um contrato transformador com a editora Random House. O adiantamento? $1,9 milhão por seu livro A Audácia da Esperança, The Audacity of Hope, uma obra que não só o lançou como autor best-seller, mas também redefiniu sua imagem pública. Durante 30 semanas, o livro permaneceu em destaque na lista do The New York Times, conectando-se com milhões de leitores por meio de uma mensagem carregada de unidade, empatia e futuro. A recompensa não foi apenas simbólica. O audiolivro da obra lhe rendeu um Grammy em 2008 de melhor álbum de palavra falada. Um prêmio que poucos políticos já conquistaram. Sua voz, literal e metaforicamente, havia se tornado uma das mais influentes do país. Mas antes do grande sucesso editorial, houve outro livro, A Origem dos Meus Sonhos, Dreams from My Father, publicado em 1995. Durante quase uma década, ele passou despercebido, até que, em 2004, um discurso eletrizante na Convenção Nacional Democrata mudou seu destino.
A reedição do livro, em 2005, lhe gerou mais de $847 mil em royalties. O público, agora fascinado pelo novo orador da política americana, redescobria suas raízes. Os números começaram a subir. Só em 2005, ele recebeu $378 mil em royalties. Em 2006, mais 150 mil. E em 2007, os valores já somavam 3,3 milhões de dólares. Barack Obama havia se tornado um autor milionário, antes mesmo de chegar à presidência. Cada livro era um investimento em si. Cada palavra escrita, uma semente que rendia não apenas credibilidade, mas capital. O dinheiro fluía com consistência. Sua voz, sua história e sua mensagem eram tão rentáveis quanto poderosas. Quando finalmente chegou à Casa Branca, em 2009, sua carreira editorial não parou. Ao contrário, tornou-se o alicerce de uma marca global. E quando deixou o poder em 2017, ele já não era apenas um ex-presidente. Era um fenômeno financeiro, um empresário de ideias, um investidor meticuloso. Barack e Michelle Obama não se limitaram a aproveitar a aposentadoria política. Eles a transformaram em uma segunda fase ainda mais impactante. Investiram com sabedoria, sem ostentação, mas com ambição, em imóveis, mídia, conteúdo audiovisual. Em cada passo, demonstraram que a influência não depende de um cargo público, mas da visão que sobrevive a ele. O refúgio dourado dos Obama. Uma vida entre o mar, a privacidade e os sonhos realizados. Em 2019, os Obama selaram sua nova etapa com uma aquisição digna de reis modernos, uma propriedade avaliada em 11,75 milhões de dólares, na ilha de Martha's Vineyard. São 29 acres de privacidade, elegância e vista para o Atlântico. Uma residência que parece saída dos romances que ele mesmo inspirou. Não é uma mansão ostentosa. É um santuário, um espaço de reflexão, descanso e legado. Lá, eles não apenas vivem. Lá, eles desenham o futuro. Porque se há algo que Barack Obama deixou claro, é que ele nunca parou de construir. Apenas trocou de ferramentas. A política foi o ponto de partida. Seu legado, porém, continua, em silêncio, com firmeza, tijolo por tijolo. Os refúgios dourados de Barack e Michelle Obama, entre o luxo sereno e uma nova liberdade. Atrás dos portões de uma majestosa propriedade de frente para o Atlântico, em um dos cantos mais cobiçados dos Estados Unidos, Barack e Michelle Obama encontraram algo que o poder político jamais pôde lhes oferecer: paz. A propriedade, localizada na exclusiva ilha de Martha's Vineyard, não é uma simples casa de férias. É um santuário de 29 acres, com vistas infinitas para o mar, jardins exuberantes, uma piscina que se perde no horizonte e 7 quartos que combinam elegância, privacidade e aconchego familiar. Cada canto desse refúgio de verão respira calma e sofisticação. Não é ostentação, é equilíbrio. Martha's Vineyard não é um destino qualquer. É um reduto onde ex-presidentes, lendas do cinema e magnatas globais se refugiam do escrutínio público. Lá, os Obama encontraram mais do que luxo. Encontraram silêncio. Longe dos holofotes, da rigidez de Washington e da constante pressão de representar uma nação, vivem seus verões entre caminhadas discretas, jantares ao pôr do sol e brincadeiras na areia com as filhas. Eles não precisam provar mais nada, já conquistaram tudo. Mas a joia da ilha não é sua única morada. No coração diplomático de Washington, D.C., no prestigiado bairro de Kalorama, os Obama também possuem uma residência de mais de 8 milhões de dólares. Essa mansão, adquirida ao deixarem a presidência, é hoje sua base principal na capital. Com 9 quartos, uma cozinha de alto padrão, um terraço de pedra em estilo europeu e sistemas de segurança dignos de uma família presidencial, a propriedade oferece uma combinação perfeita de classe e proteção.
Calorama é muito mais do que um bairro de luxo. É uma fortaleza para aqueles que não podem se afastar completamente do poder. Entre seus moradores estão embaixadores, bilionários discretos e altos funcionários do governo. É o cenário ideal para um casal que continua influente, mas que escolheu exercer essa influência de outro modo, com elegância silenciosa. No total, o portfólio imobiliário dos Obama ultrapassa com folga os 20 milhões de dólares. Mas, mais do que o valor, o que realmente fascina é como eles transformaram cada espaço em um refúgio pessoal. Para quem viveu sob os holofotes mais intensos do planeta por anos, a verdadeira riqueza se mede em metros de privacidade. E eles souberam investir nisso com inteligência e propósito. Quem acredita que os Obama se retiraram para uma vida passiva após deixarem a Casa Branca está profundamente enganado. Seu dia a dia parece saído de um filme. Viagens memoráveis, hobbies de elite e aventuras que misturam prazer, sofisticação e significado. Um dos prazeres mais duradouros de Barack Obama é o golfe. Durante sua presidência, ele jogou mais de 300 partidas, mas foi na fase pós-presidencial que sua paixão floresceu com liberdade. Ele percorreu campos exclusivos do Havaí à Escócia, onde cada tacada não é apenas um exercício físico, mas um momento de contemplação. No golfe encontrou mais que entretenimento. Encontrou um ritmo, uma cadência de vida que contrasta com os dias frenéticos no salão oval. E quando o assunto é férias, os Obama fazem isso como poucos. Já foram vistos velejando ao lado de Oprah Winfrey e Tom Hanks, descansando na costa amalfitana ou se deixando envolver pelas águas cristalinas do Resort Brando, na Polinésia Francesa. Um paraíso onde cada vila privada conta com sua própria piscina infinita, praias virgens e uma desconexão total do mundo. Mas se há uma imagem que resume sua nova vida, é aquela em que Barack pratica kitesurf com o magnata Richard Branson. As ondas, a velocidade, o sorriso livre do ex-presidente. Aquela cena, que rodou o mundo, não foi apenas um momento viral. Foi uma declaração de princípios. Um homem que carregou o peso do mundo nos ombros durante 8 anos, agora deslizava sobre o mar, leve, solto, sem culpa. Porque a liberdade, quando conquistada com esforço, é desfrutada de forma diferente. Além das mansões, uma vida com propósito e um legado que não para. Por trás do brilho dos luxos e das viagens, há algo ainda mais poderoso: o firme compromisso dos Obama com a transformação social. Enquanto muitos veem neles uma história de sucesso financeiro, o que realmente os distingue é a capacidade de reinvestir esse sucesso em causas que mudam vidas. Sua entrada no mundo digital não foi para entreter, mas para inspirar. Seus podcasts não são apenas sucessos de audiência, são espaços onde ideias são debatidas, o presente é refletido e pontes de entendimento são construídas. Barack e Michelle continuam falando, não de um púlpito, mas de perto. Em 2014, Barack Obama fundou a Obama Foundation, uma organização sem fins lucrativos que vai muito além da filantropia tradicional. Sua missão é clara: formar líderes comprometidos com suas comunidades, empoderar as novas gerações e criar uma mudança duradoura de baixo para cima. É uma fundação com alma, com direção, com impacto. Porque se Barack Obama demonstrou algo ao longo dos anos, é que não se trata apenas de vencer eleições ou de comprar casas dos sonhos. Trata-se de construir algo que sobreviva ao cargo, que transcenda o mandato. Hoje, além da política, ele continua sendo um arquiteto da mudança, e faz isso do mar, da montanha, de cada canto onde sua presença ainda comove corações. Além do luxo, o ativismo silencioso de Barack Obama que continua transformando vidas. Quando se fala de Barack Obama, é fácil se deixar encantar pela imagem do ex-presidente navegando pelo Mediterrâneo com celebridades ou descansando em vilas paradisíacas na Polinésia Francesa.
Mas por trás desse cartão postal de sucesso, existe um motor ainda mais poderoso do que qualquer contrato editorial ou investimento milionário: seu compromisso inabalável com a transformação social. Desde que deixou a Casa Branca, Obama fez algo que poucos líderes conseguem: transformar sua fama global e sua fortuna pessoal em uma ferramenta concreta de mudança. O principal canal dessa missão chama-se The Obama Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2014 com um objetivo tão simples quanto profundo: inspirar, empoderar e conectar pessoas ao redor do mundo para transformar suas comunidades a partir de dentro. Mas, ao contrário de muitas fundações que atuam à distância, a Obama Foundation tem os pés no chão. Seu enfoque é holístico, prático e profundamente humano. Não se limita a promover a liderança jovem e a participação cívica. Aposta também na inovação social como motor do progresso, e o faz em escala global. Porque, para Obama, a verdadeira mudança não conhece fronteiras. Um dos projetos mais emblemáticos é a Global Girls Alliance, uma rede internacional focada no empoderamento de adolescentes por meio da educação. Em um mundo onde mais de 98 milhões de meninas ainda não têm acesso à escola, essa iniciativa não apenas traz o problema à tona, ela o enfrenta com ações concretas. Financia bolsas de estudo, conecta comunidades educativas e oferece recursos a organizações locais que lutam pelo direito de aprender. Em cada história de uma menina que retorna à sala de aula, há uma semente plantada por essa visão. Mas o impacto de Obama vai muito além de sua fundação. Ao longo de sua vida, tanto na esfera pública quanto na privada, ele mostrou com ações que a filantropia não é para ele uma questão de imagem, e sim de vocação. Em 2009, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O que fez com os 1,4 milhões de dólares do prêmio marcou a diferença. Doou o valor integral a 10 organizações de caridade. Nada de simbolismo vazio. Nada de guardar esse dinheiro como troféu pessoal. Ele o transformou em ajuda direta para quem mais precisava. Entre os beneficiados estavam a Fisher House, que oferece hospedagem gratuita para famílias de soldados hospitalizados, e o Clinton Bush Haiti Fund, voltado à reconstrução do Haiti após o terremoto de 2010. Só essas duas instituições receberam quase $500 milhão. O restante foi distribuído entre projetos voltados à educação, aos direitos humanos e ao apoio a comunidades vulneráveis. E não foi um gesto isolado. Em 2015, os Obama doaram mais de $64 mil a 34 organizações diferentes, abrangendo desde iniciativas pelos direitos das mulheres e da infância até programas de apoio a veteranos de guerra. A constância em suas doações mostra que seu compromisso com a justiça social não terminou com seu mandato presidencial. Pelo contrário, intensificou-se. Hoje, já sem ternos formais, nem discursos em um púlpito oficial, Barack Obama continua exercendo uma liderança real. Ele não precisa de um salão oval para mudar vidas. Transformou seu capital simbólico e financeiro em uma plataforma que multiplica oportunidades onde elas são mais necessárias. Porque, embora seus dias hoje incluam campos de golfe, jantares discretos em Calorama ou tardes de descanso em Martha's Vineyard, há algo que permanece intacto: seu desejo genuíno de construir um mundo melhor. Para Obama, o poder já não é uma função. É uma responsabilidade que se exerce com coerência, generosidade e uma visão de longo prazo.